talvez esse vídeo vai ficar um pouco curto, porque eu simplesmente parei o que eu tava fazendo agora e vim gravar esse vídeo, porque de qualquer forma a gente precisa falar de um tema chamado mentalidade. A nossa mentalidade, ela não vai simplesmente mudar do dia pra noite, e simplesmente você não mudar essa mentalidade, você não vai construir algo que você tanto quer. Não adianta você plantar preguiça e você vai querer colher um trabalho próspero. Não adianta você querer sonhar com algumas coisas se você não se mover hoje. E isso significa mentalidade. Ontem eu tava assistindo um jogo no meu time e eu fiquei realmente muito indignada pela situação que eles estão passando, né? Por conta dessa situação que eles estão passando, no sentido de que eles estão felizes com alguns desempenhos que eles não estão tendo. Porque eles não estão, exemplo, alguns jogos passados, eles não estão tendo alguns resultados favoráveis, né? Então, no final do jogo, eles simplesmente comemoram, tal, porque ganhou. Beleza, certo, comemorou. Mas eles também têm que abaixar a cabeça e refletir, não, a gente não teve um bom resultado, então a gente precisa trabalhar para mudar esses resultados posteriores. Então não adianta você querer plantar uma uva e você querer colher morango. Você vai plantar uva e você vai colher uva. Então não adianta você plantar preguiça, desmotivação, falta de coragem ou empenho, ter medo, essas coisas, e você querer colher coisas maravilhosas. Semeia o que você vai plantar e você vai colher isso depois. Então hoje a nossa mentalidade, ela tá muito superficial. De que, eu tô me esforçando, não tô colhendo. Mas será que esse plantar tá sendo de forma inteligente, realmente constante? Porque de qualquer forma, a constância é o que vai te permear até o final. A motivação, ela é só um momento. Ela é só aquele ápice. Não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Depois ela passa. Se você não tiver o hábito e uma constância de fazer isso, vai desistir. Até principalmente por isso que existe a mentalidade. A sua mentalidade, ela precisa permear tudo. Você precisa olhar algumas situações de outras formas, de formas mais abrangentes, para você ver não só o que está nos seus olhos, mas sim a lateral. Existe um mundo em 360 graus que está acontecendo. Então você está dentro desse mundo. Então você precisa pensar de uma forma diferente para que isso realmente aconteça. De qualquer forma, por que eu falo de ambiente? Não adianta o seu ambiente estar tudo desorganizado, você ter amigos que só pensam em algumas coisas fúteis, no caso festa, bebida, álcool e outras coisas que são fúteis, e você querer correr uma maratona. Não faz sentido, ninguém vai querer acordar 4 horas da manhã para fazer um sonho que é seu. Isso é seu. Mas se você quer ir mais longe, você precisa encontrar pessoas que realmente tenham essas mesmas vontades. Você precisa estar no meio de pessoas que queiram correr, que queiram se exercitar, que queiram fazer atividades físicas regularmente, ou uma boa alimentação, ter um cuidado com o sono, porque não adianta você querer também se exercitar e se fadigar, sendo que você não cuida nem do básico, que é o seu sono. Se você não tiver um sono reparador de qualidade, não adianta, você vai se esforçar muito, vai se cansar muito, se fadigar, e pode consequentemente ter lesões, e lesões demoram muito tempo para cicatrizar, dependendo da lesão. Você vai ter que fazer fisioterapia, ir no médico, tomar medicamento e afins, para depois curar, para você voltar ao treinamento que estava antes, para ter a mesma intensidade, requer um tempo. Então, para você construir tudo que você quer na sua vida, você precisa de uma mentalidade. Para você mudar a sua mentalidade, você tem que mudar o seu ambiente. O seu ambiente, ele pode muitas vezes não ser um ambiente muito favorável. Pode ser um ambiente pedregoso, um ambiente desértico, por conta das pessoas que estão do seu lado. Então você precisa cuidar das pessoas que estão do seu lado. Primeiro você cuida, por exemplo, você tá no seu quarto. Você vai cuidar do seu quarto, como é que tá o seu quarto? Tá num ambiente adequado, tá num ambiente organizado, a sua cama, o seu guarda-roupa, a sua mentalidade reflete dentro do seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa estiver totalmente desarrumado, pode saber que a sua cabeça vai estar totalmente desorganizada. Então você não pode ter muitas informações dentro do seu quarto. Você precisa manter o seu quarto o máximo organizado possível, porque a sua mente vai ser o reflexo do seu ambiente. Posteriormente, organize a sua casa. Tente, se você consegue, conversar com seus pais. Converse com seus pais sobre se a gente pode mudar alguma coisa, mudar alguns hábitos deles também, porque isso vai influenciar eles, o que vai influenciar consequentemente você. Dessa forma, se você não mora mais com seus pais, se mora sozinho, ou se mora com seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, enfim,
Tente conversar com ele para ele também tentar mudar os hábitos deles, para vocês crescerem juntos, porque se você cresce, outras pessoas crescem. Mas se as outras pessoas crescem, você cresce também. O sexo dessas 5 pessoas. E normalmente as 5 pessoas que você mais convive são seus pais, seus amigos e seus cônjuges. Mas vamos colocar os pontos no i. Nem sempre temos tantos amigos, realmente amigos bons, verdadeiros, que queiram você bem, ou que seus pais, eles querem que você seja melhor, que você tenha um bom desempenho. Então, se eles realmente se importarem com você e lhe amam, eles vão ouvir e vão te ajudar. De certa forma, porque eu conto sobre a minha mãe. A minha mãe é uma grande influência pra mim e eu sou uma grande influência pra ela. O que eu falo pra ela, ela me escuta de certa forma, mesmo a gente tendo opiniões diferentes. E o que ela fala, eu escuto, mesmo a gente tendo opiniões diferentes. E tudo é assim. Você nem sempre vai entender o que a outra pessoa quer dizer, mas você pode escutar e você pode tentar entender. Isso em qualquer parte. Se for em meio de trabalho, como empresas, trabalho. Se você for colaborador de alguma empresa, ou se você for dono de alguma empresa e você vai falar com seus funcionários, e assim sucessivamente. Nem sempre vocês vão concordar com as suas opiniões, e tá tudo bem, não interfere em nada. Mas isso não dá direito de você simplesmente chegar pra outra pessoa e tratar outra pessoa mal. Você simplesmente vai querer conversar, sentar e ser uma pessoa, por favor, madura de conversar, resolver um problema, se puder ajudar, tudo bem. Se você tem alguma desavença ainda que puder arrumar, arrume, por favor. E, consequentemente, por que eu falo sobre a minha mãe? A minha mãe, ela não tinha muito o hábito de ler. Nem eu tinha muito o hábito de ler. Mas eu comecei a cultivar o hábito de leitura. E eu quero que ela também comece a cultivar o hábito de leitura. Então eu falava assim, mãe, eu quero que a senhora comece a ler. Eu sei que ela não vai conseguir ler no mesmo tempo que eu. Porque ela também não tem muito tempo. E ela também não tem o hábito de leitura. Mas ela começou a ler. Ela já leu simplesmente uns 3 livros. Ela tá agora no meio de um. E eu simplesmente já perdi a conta de quantos livros eu li esse ano. Mentira, eu li 9. 9 livros esse ano. Eu tenho calculado. 9 livros esse ano e tudo bem. Porque ela tem um tempo e eu tenho um tempo. Ela tem uma mentalidade e eu tenho outra mentalidade. Mas eu criei o hábito de leitura e eu quero que ela crie o hábito de leitura. Então, por que eu falo da minha mãe? Porque a minha mãe tem um ambiente dela. E eu tenho o meu ambiente, mas por estarmos dentro junto em um ambiente, eu posso ajudar como ela também pode me ajudar. Então, essa mentalidade que eu falo pra vocês é que vocês precisam cultivar. Vocês precisam começar hoje a construir a pessoa que vocês querem posteriormente. De certa forma, vocês vão querer ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa que trabalhe melhor, não trabalhe menos, possa viajar, possa cultivar. Tem pessoas que querem trabalhar mais mesmo, que gostam de trabalhar, no sentido de só viver do trabalho. Outras pessoas gostam de viver do trabalho, mas também tem hábitos de querer viajar, conhecer outros lugares, outras culturas, para trabalhar de forma mais tranquila, poder trabalhar viajando, poder trabalhar em outros lugares para divulgações, outras empresas, sempre tá migrando para um lugar ou outro. Essa pessoa que você quer posteriormente se tornar, você tem que começar hoje. Você pode não ter os recursos que você vai ter depois, mas se você começar hoje, pode ser que chegue mais rápido do que você imagina, ou seja mais fácil chegar lá. Eu tava lendo um rapaz que ele falou assim, o que você quer daqui a 10 anos? Ele falou que ele não cria algo até 10 anos, porque ele pode se limitar muito de criar algo hoje, com a mentalidade de hoje, com a mentalidade que ele vai ter depois. E eu entendi super. Porque não adianta você construir, ter um mapa completo do que você quer daqui a 10 anos, sendo que muitas coisas podem acontecer. Então ele simplesmente vive o hoje, o 1% do hoje. Ele faz acontecer no hoje, ele vai fazer tudo que ele precisar fazer posteriormente no hoje. Porque ele vai crescer como uma pessoa, vai crescer como filho, vai crescer como empresário, que ele tem 2 empresas, vai crescer como tudo, num geral. Então ele não se prende a quem ele vai ser há 10 anos, mas ele tá construindo no hoje. Então essa mentalidade dele é o que proporcionou ele esperteza, o interesse de que posteriormente, daqui a 10 anos, ele vai ser uma pessoa completamente diferente. E graças a Deus, porque isso é uma transformação que a gente passa. Nós, seres humanos, temos essa dificuldade de entender que as coisas simplesmente elas precisam mudar. Por algum motivo que a gente não sabe, mas elas precisam mudar. A gente não fica muito feliz com algumas coisas porque realmente machucam, dá saudade. E outras coisas, elas simplesmente precisam ficar lá.
Elas precisam realmente só daquele tempo. Aquele ciclo, ele precisa se encerrar. Só que você precisa ter uma mentalidade boa. Ter a consciência de que a sua mentalidade precisa mudar para que você construa algo logo posteriormente. Se você absorve muitas informações e não utiliza, isso só vai gerar fadiga mental. Não adianta se você absorver muitas informações e não poder nem simplesmente passar. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês é passar um conhecimento que eu li através de um livro. Porque não adianta eu querer reter todas essas informações, sendo que vocês também podem querer escutar isso e precisem escutar isso. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. E se vocês se interessarem por mais vídeos, podem colocar na descrição ou nos comentários que eu possa estar gravando outros vídeos. Muito obrigada!